E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí, sejam bem-vindos ao canal. Espero que vocês estejam todos muito bem. Em nome do Senhor Jesus. Ezequiel, capítulo 19. Deus lastima os príncipes de Israel. Levantai, pois, um lamento pelos príncipes de Israel, e exclama: Que leoa foi tua mãe entre todos os leões? Ela deitava-se entre os leõezinhos para protegê-los, e assim criava sua ninhada. Um de seus filhotes tornou-se um leão muito forte. Ele aprendeu a despedaçar suas presas e chegou a devorar homens. As nações ouviram a seu respeito, e ele foi capturado numa armadilha que eles cavaram no chão. Ataram ganchos em seu nariz e o levaram cativo para o Egito. Assim que a leoa percebeu que a sua esperança não se cumpria e seria frustrada, enquanto viu que se fora a sua grande expectativa, escolheu outro de seus filhotes e fez dele um leão robusto e corajoso. Ele caminhou altivo entre os demais leões, pois se tornara um grande leão. Aprendeu a despedaçar suas presas e a devorar guerreiros. Devastou palácios e fortalezas, destruiu cidades. Cada vez que rugia, o povo da sua terra tremia de medo. No entanto, as nações vizinhas se juntaram para atacá-lo. Estenderam sua rede para apanhá-lo, e ele foi pego na cilada que lhe armaram. Mediante ganchos fixados em seu nariz, os povos das nações o puxaram para dentro de uma jaula e o conduziram cativo ao rei da Babilônia. Jogaram-no em uma prisão, de modo que ele não se ouviu mais o seu rugido nos montes de Israel. Israel, a parreira que secou. Ó israelitas, tua mãe era como uma videira viçosa, plantada junto a muitas águas. Ela deu muitos e bons frutos, e encheu-se de ramos, graças a muitas águas. Seus ramos eram vigorosos, próprios para o cetro de um governante. Ela se desenvolveu muito e cresceu tanto que sua exuberante folhagem sobressaía na paisagem. Sua folhagem espessa chamava a atenção de todos por sua altura e pela grande quantidade de ramos. Contudo, ela foi arrancada com violência e atirada ao chão. Então chegou o vento oriental e a fez murchar. Seus frutos foram ceifados, seus fortes galhos secaram e foram todos consumidos pelo fogo. Agora, o que sobrou da videira foi transplantado no deserto, numa terra seca e sedenta. O fogo espalhou-se de um dos seus ramos mais fortes e consumiu toda a ramagem. Nela não há mais nenhum ramo vigoroso para servir de cetro para governar. Esta, pois, é uma canção de pesar, e como lamento será sempre declamada. Israel fere o coração de Deus. Ezequiel capítulo 20. E aconteceu que no 10º dia do 5º mês do 7º ano do exílio, alguns dos anciões e líderes de Israel vieram pedir-me que consultasse Yahvé e sentaram ao meu redor. Então o Senhor respondeu e me veio a palavra de Yahvé nestes termos: Ó querido filho do homem, fala, pois, aos anciões e líderes de Israel e dize-lhes: Assim diz Yahvé, o Senhor Deus. Ora, agora vindes consultar-me? Pois tão certo como eu vivo, não me deixarei ser questionado por vós, afirma o eterno Deus. Porventura tu, profeta, os julgarás? Então abre a tua boca, filho do homem, e julga-os agora. Confronta-os com as práticas abomináveis dos seus pais e antepassados. E declara: Assim diz Yahvé, o Senhor Deus. No dia em que escolhi Israel, jurei com a mão erguida aos descendentes da família de Jacó e me revelei a eles no Egito. Com a mão levantada eu lhes afirmei: Eu sou Yahvé, o Senhor, o teu Deus. Naquele dia jurei a eles que os libertaria do Egito e os tiraria daquelas terras para levá-los a uma terra que eu mesmo havia preparado para eles. Terra onde manam leite e mel, a mais linda e exuberante de todas as terras. Então
Naquela época eu lhes ordenei: tirai dentre vós as imagens idólatras e nojentas, que encantavam vossos olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eis que eu sou Yahvé, o Senhor vosso Deus. Contudo, o meu povo se rebelou contra a minha pessoa e não quis me dar atenção. Não se desfizeram das abominações que cultuavam e encantavam seus sentidos, tampouco abandonaram os ídolos do Egito. Então eu prometi que derramaria sobre a cabeça deles a minha ira, a fim de satisfazer toda a minha indignação contra eles no meio da terra do Egito. Entretanto, eu acabei agindo por amor ao meu nome, evitando que o meu nome fosse achincalhado e profanado diante de todas as nações pagãs, no meio das quais o meu povo se encontrava, os olhos de quem eu pessoalmente havia me revelado e dado a conhecer, arrancando-os da terra do Egito. Por este motivo eu os livrei das terras do Egito e os trouxe para o deserto. Eu lhes entreguei os meus estatutos e decretos e mostrei-lhes as minhas leis pelas quais todo ser humano viverá ao obedecê-las. Do mesmo modo, lhes concedi os meus sábados, como um sinal entre nós, para que compreendessem que eu sou Yahvé, o Senhor, que os santifica. No entanto, toda a casa de Israel se rebelou contra mim enquanto caminhava pelo deserto. Não souberam andar de acordo com as minhas ordenanças e rejeitaram as minhas leis, pelas quais aqueles que as obedecer, por elas também viverá. Mas profanaram descaradamente os meus sábados. Então eu prometi que não derramaria sobre eles todo o meu zelo em forma de furor, a fim de destruí-los na travessia do deserto. Contudo, por amor do meu nome, eu agi, evitando que o meu nome fosse desonrado pelos olhos de todas as nações, à vista das quais eu mesmo os havia feito sair. Então, porém, eu também lhes jurei de mão levantada na travessia do deserto, que não os faria adentrar a terra que lhes tinha concedido, onde manam leite e mel, e que é a glória de todas as terras. Porquanto rejeitaram as minhas normas e não andaram segundo os meus estatutos e decretos, e desonraram os meus sábados, pois o seu coração seguia os seus ídolos. Apesar de tudo, os meus olhos os contemplaram com misericórdia, e por isso não os castiguei com a morte, nem os exterminei por completo no deserto. A ira de Deus contra a idolatria. Mas eu ordenei aos filhos deles na travessia do deserto: não andeis conforme as normas e costumes de vossos pais, nem obedeçais às suas ordenanças, tampouco vos deixei contaminar com os seus cultos idólatras. Eu sou Yahvé, o Senhor vosso Deus. Caminhai, pois, de acordo com os meus estatutos e obedecei às minhas leis. Santificai os meus sábados, que servirão de sinal entre mim e vós, para que entendais que eu sou Yahvé, o Senhor vosso Deus. Mas os filhos também se amotinaram contra a minha pessoa, não andaram segundo os meus decretos, não tiveram o cuidado de obedecer às minhas leis, sendo que aquele que lhes obedecer viverá por elas, e profanaram os meus sábados. Por esse motivo eu afirmei que derramaria o meu furor sobre a cabeça de cada um deles e os castigaria com a minha indignação na travessia do deserto. Contudo, contive o meu braço e procedi por amor do meu nome, para que não fosse desonrado à vista de todas as nações pagãs, diante das quais libertei o meu povo e os fiz sair para uma nova terra. Também lhes jurei de mão erguidas que os espalharia entre os povos e os dispersaria entre as nações, porque não havia respeitado e praticado as minhas leis, mas desprezaram os meus estatutos e decretos e profanaram os meus sábados, e se deixaram encantar pelas imagens idólatras cultuadas por seus pais. Por isso também lhes abandonei à mercê de ordenanças que não eram boas e determinações pelas quais não conseguiam viver.
e os abandonei para que se contaminassem com a malignidade de suas próprias ofertas, isto é, pelos holocaustos de cada filho mais velho, para que eu mesmo os enchesse de horror, a fim de que compreendessem que eu sou Yahvé, o Senhor. Sendo assim, ó querido filho do homem, fala à nação de Israel e dize-lhes: assim diz o Senhor, o soberano Deus, nisto os teus pais e antepassados também blasfemaram contra mim ao me desprezarem. Pois quando eu os fiz adentrar na terra que jurei que lhes concederia, eles não resistiram ao encanto de seus ídolos e transformaram todo o monte alto e toda árvore frondosa em altares, e ali ofereciam os seus sacrifícios, faziam suas ofertas pagãs que provocavam a fúria do meu zelo, e ainda queimavam incenso aromático e derramavam suas ofertas de bebidas. Indaguei-lhes então: que altar é esse no monte para o qual estás indo? É por esse motivo o nome dele ficou sendo altar idólatra até o dia de hoje. Julgamento, castigo e perdão. Portanto, declara a casa de Israel: assim diz o Senhor Yahvé: porventura vos contamineis a vós mesmos como vossos pais e antepassados? E vos prostituíste com as suas malignidades? E a oferecerdes as vossas dádivas, quando sacrificais em holocausto os vossos próprios filhos, apenas continuais a contaminar-vos mais e mais, contudo, os seus ídolos, e isso até o presente momento. Ora, será que agora deveis permitir que me consulteis, ó nação de Israel? Juro pela minha vida, palavra do Senhor, que não atenderei ao vosso chamado nem à vossa consulta. E tendes murmurado: queremos ser como as outras nações, como os povos do mundo, que servem a ídolos e imagens de madeira e pedra. Todavia, de modo algum sucederá o que estáis cogitando. Tão certo como eu vivo, assevera Yahvé, o Senhor Deus, certamente reinarei sobre vós com mão poderosa e braço forte. E derramarei sobre vós toda a minha indignação, e vós arrancarei do meio dos povos, e vos congregarei, trazidos de todas as nações da terra às quais fostes espalhados, com mão poderosa e braço forte, e mediante toda a ira do meu zelo que já transbordou. Eis que vos trarei para o deserto das nações pagãs, e ali, face a face, executarei o meu juízo sobre vós. Do mesmo modo como julguei vossos pais e antepassados no deserto do Egito, assim também os julgarei. Palavra de Yahvé, o Senhor soberano. Eis que farei passar sobre os vossos lombos a minha vara de correção, e vos disciplinarei, e vos farei entrar no vínculo da aliança. E separarei dentre vós os amotinados, desobedientes, e que se rebelam contra mim. Eu mesmo os tirarei das terras das suas peregrinações, mas não permitirei que retornem à terra de Israel, a fim de que compreendam que eu sou Yahvé, o Eterno. Quanto a vós, ó nação de Israel, assim declara Yahvé, o Senhor Deus. E depois, cada um cultuar os seus próprios ídolos. Contudo, mais tarde, havereis de me ouvir e não desonrareis mais o meu santo nome, mediante vossas dádivas e oferendas às vossas imagens idólatras. Porquanto, afirma o Senhor soberano Deus, toda a casa de Israel sobre a face da terra, toda ela, haverá de me adorar e cultuar o meu santo nome no alto monte de Israel. Ali vos aceitarei e sabereis com prazer os vossos sacrifícios e as primícias das vossas dádivas, junto com todas as vossas ofertas sagradas. Eu as aceitarei como incenso puro, aroma suave, quando eu vos fizer retornar de todos os países para onde foram expatriados e vos congregar juntos a mim. Então eu serei santificado em vós à vista das nações. Assim, pois, entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor, quando eu vos fizer adentrar na terra de Israel, na terra que jurei dar a vossos pais e antepassados. E chegando à terra de Israel, vos lembrarei de todos os vossos caminhos e das práticas com as quais vos tendes contaminados. E tereis nojo de vós mesmos por causa de todas as atitudes malignas que tendes cometido.
Assim compreendereis que eu sou Yahvé quando eu agir para convosco por amor do meu santo nome, não segundo o vosso procedimento corrupto e abominável. Ó casa de Israel, palavra do Senhor, soberano Deus. Profecia contra o reino de Judá. Então veio a minha palavra de Yahvé, dizendo: Ó filho do homem, vira o teu rosto para o sul e derrama as tuas palavras contra Judá. Profetiza contra a floresta da terra do Negueb no sul. Abre a tua boca e diz a floresta do sul: ouve a palavra de Yahvé, assim diz o Senhor, soberano Deus. Eis que eu acenderei em ti um fogo que consumirá todas as tuas árvores, tanto as verdes e viçosas, quanto as fracas e secas. A chama abrasadora não poderá ser apagada, e todos os rostos, desde o sul até o norte, serão incendiados por ela. E todos verão que eu, Yahvé, o Senhor, mandei esse fogo e o incendiei, e o incêndio que determinei não será apagado. Então eu expressarei a minha preocupação. Então eu expressei a minha preocupação, né? Ezequiel falamos. Soberano Yahvé, eis que estão comentando a teu respeito. Será que este profeta não está apenas contando mais algumas parábolas? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz!